Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Graças a Deus, gente, mais um dia, né? Hoje é domingo, né? No pé do cachimbo, né, pessoal? E parece que vai ter um jogo aí, os pessoal estão tudo alvoroçado aí, né? E vai ser mais cedo o jogo, então temos que gravar logo antes que os fogos comecem, o pessoal fique alvoroçado aí pelo Brasil, tá? Então, vamos gravar aqui, tá, pessoal? Continuar como é que se diz, o tema que a gente falou ontem aí, né, pessoal? Ontem aí eu expliquei, né, a minha situação, tá, pessoal? E como é que se diz? Espero que, como é que se diz, cada situação, né? Vocês entendam, porque quando eu grava, não tiver gravando aqui, tá, pessoal? Não tiver, não tiver gravando aqui, porque eu tô, né? Tenho aí que ir para os médicos aí, então vai requer tempo e também dinheiro, tá, pessoal? É isso. O que a gente tem aqui é, é tempo, tá? Usar o nosso tempo e dinheiro. Usar o dinheiro aqui para a gente se locomover. Até para nossa saúde também, tá, pessoal? Então é tudo, tá, pessoal? A gente sabe como funciona essa realidade, tá? E não vamos entrar naquele vitimismo, ai meu Deus, ai que não vamos entrar nisso, tá, pessoal? Entender o jogo que está se jogando e a gente procurar fazer o melhor. Eu com problema de estômago, então vou procurar fazer o melhor para ver se os mecanicistas, os médicos, né? Ele encontra a solução, tá? Mas tá tudo certo, tá, pessoal? A gente não pode ficar, como é que se diz, porque a gente está propenso a isso. Eu vim para a encarnação, você também está na encarnação, está propenso a isso. O nosso corpo, ele adoecer, acontecer coisas, tá? Às vezes para a gente até chegar ao fim, tá, pessoal? Você vê todos aí, tá? Mesmo com dinheiro, sem dinheiro, todos chegaram ao fim de uma forma assim. Ficou doente, teve problemas e chegou ao fim da vida dele. Mesmo ele com dinheiro, tá, pessoal? Você vê aí como é que se diz, famosos, os artistas, né? Eles enfrentaram aí, teve muitos, né? Teve muitos que enfrentaram aí problemas aí, morreram aí. Então, porque faz parte da encarnação da onde a gente está, pessoal. Faz parte a gente, como é que se diz, tá aqui, está propenso a isso, tá? Então, quando eu estava dormindo, tá, pessoal, eu machuquei bastante o corpo, tá? A gente jogou um bocado de veneno para dentro, um bocado de coisa, porque a gente não tinha, como é que se diz, entendimento das coisas, tá? A gente estava vivendo, no escuro, tá, pessoal? Sem luz, sem clareza. E o pior de tudo, quando a gente tá assim, tá? O, o inimigo ele começa a aproveitar, tá? Você tá dormindo, então você começa a fazer coisa que depois, quando você vai ver, a conta vai chegar, tá? Mas é isso, pessoal. O que a gente fez, já fez. Agora, o que interessa é daqui para frente, tá, pessoal? Então, deixando as coisas para trás, sigo para o alvo. Então, vamos seguir para o alvo, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Tomando os remédios aí e tal, mas eu sei que esse remédio é um paliativo, tá, pessoal? É um paliativo que a gente está fazendo, tá? E aí eu tenho que investigar para ver o real problema, tá? Para não acontecer de eu
cair aí de novo aí, tá? E aí fica lá mesmo, já pensou, pessoal? Aí pronto, o meu espírito vai embora, tá? E diz que quando a pessoa sente tontura, ela vê tudo rodando ali, é porque a consciência, o espírito, ele tá deixando o corpo, tá? Ele sai assim, é tipo um espiral, a sua consciência, o espírito sai do corpo como, como é? Espiral, aquele sai rodando assim, ó. É por isso que a pessoa vê rodando, tá? Eu vi tudo rodar, eu vi tudo parecendo assim. Eu digo, pronto, agora que eu tô indo, tá? Mas não foi ainda, tá? Mas vamos, é isso, tá? E vamos analisar tudo isso aí, tá? Ver como é que tá o corpo para não estar mexendo na frequência, tá, pessoal? Aí, ó, minha mãe aí, ó, tá vendo? Você tá ouvindo a voz da minha mãe? Ela não quer deixar eu gravar aí, ó, tá vendo aí? Eu tenho que gravar aqui cedo, porque por causa do jogo, aí o povo fica agitado, né, pessoal? Na hora que tem jogo do Brasil, tá? Mas é isso, tá? Isso é uma programação. Todas essas pessoas foram programadas para isso, pessoal. Tá? Nossa, irmão Samuel, você fala assim, é uma programação, parece que coisa de computador. É tipo um computador mesmo, pessoal. Programa a consciência, as pessoas para eles se comportarem assim desse jeito, tá? Mas a gente, tá? A gente, tá? Eu espero que minha mãe aqui deixe eu gravar aqui, tá? Ela tá agitada, parece que é jogo do Brasil também. Então, como é que se diz? É isso, tá, pessoal? Então vamos lá para o nosso estudo. Eu já esqueci até que eu ia falar para você, tá? É isso que eu falo. Tira a minha atenção, já foi, tá, pessoal? Tirou minha atenção, já é. Vamos lá, porque a gente vai. Daqui a pouco vai ter aí zoada, né? Vai ter o movimento, né? As coisas que vão acontecer aí. E a gente precisa, né? Seguir a nossa jornada. Cadê, pessoal? Sim, pessoal. Aqui é nosso tema. A gente vai para a segunda parte, né? Desse tema. O nosso tema é o que é o sentimento espiritual. Então, pessoal, você nasceu de novo, você é um desperto, você é um que foi chamado, você despertou a consciência. Então, qual é um sentimento agora que tem que existir na gente que é espiritual, pessoal? Porque quando a gente estava dormindo aí, estava, né, com a consciência voltada para a ilusão, a gente gerava um tipo de sentimento, tá, pessoal? A gente gerava um tipo de sentimento, tá? Então, qual é o sentimento agora? O sentimento espiritual agora que tem que estar na gente, tá? E eu coloquei a pergunta, né? E por que temos que vibrar nessa conexão da alma? Por que a gente tem que vibrar nessa conexão dessa alma, pessoal? Por quê? Porque a gente, com o espiritual, é uma vibração mais elevada. Então, sentimento, pensamento, comportamento, emoção, são tudo energia, tá, pessoal? Então, o que são esses sentimentos? São frequência, energia que a gente está vibrando. Então, qual é a vibração daquele que é espiritual, pessoal? É no vitimismo? É no vitimismo? É reclamando?
é viver, né? É assim que é como é que se diz, a vibração, a frequência que é de um espiritual, pessoal. É assim? Ah, mas aqui tá ruim, Samuel. Aqui é ilusão, pessoal. Essa ilusão é assim. Eu, desde quando eu me conheço como criança, essa ilusão está trabalhando dessa forma. Entende, pessoal? Isso é o sentimento que tem que estar além, é o sentimento da gente tem que estar além, porque senão a gente não tem esperança, não tem paz, a gente não consegue viver aqui. Porque aqui tem um problema um atrás do outro, pessoal. Tá? Eu espero que a Angelina deixe vocês escutarem isso, tá? Porque isso é importante, tá? Isso aqui é importante. Então, qual é o sentimento que tem que brotar do nosso coração que a gente chama espiritual, pessoal? É uma coisa além dessa realidade. Porque quando a gente fica olhando para a ilusão nessa realidade, a gente perde a esperança. Então, pode acontecer algo, você pode ficar doente, tá? Como eu estou doente, você pode ficar doente, aí começar a atrapalhar um pouco a sua rotina. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ficar, ai meu Deus, que não sei o quê. Tá? Se for de Deus curar, graças a Deus, Deus vai me curar. Agora, mas só que eu vou morrer de novo. Eu vou morrer de doença ou acontecer alguma tragédia, alguma coisa, né? Para tirar minha vida no corpo. Entende, pessoal? A gente não tem que ficar apegado muito a essa vida. Eu sei, a gente tem que viver aqui. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que viver. Mas o sentimento real daqueles que é espiritual está além dessa fisicalidade. E é aí que a gente tem que vibrar. Quem que tem que vibrar? A sua consciência, o seu espírito, a sua alma. Tem que vibrar aí. Essa é a sua verdadeira identidade. Entende, pessoal? Eu acho que vocês começam a entender, né? Meu Deus. Eu tô meio doente, mas eu não consigo deixar de fazer piada. A quinta série, né? A quinta série está em mim, tá, pessoal? Mas é isso, tá, pessoal? Vamos levar uma vida leve, tá? Porque as coisas que a gente vai enfrentando é pesada, tá, pessoal? E aí, talvez essa semana eu comece aí a procurar aí as coisas aí, tá? Para avaliar o meu veículo aqui, para ver se ele está ainda 0 km. 0 km ele não está. Para fazer uma repaginada nele, para ver se a gente consegue, o veículo consegue ir mais longe, tá, pessoal? A gente vai fazer isso, tá? Tá bom? Então, pessoal, aí, ó, a Angelina, ela não quer deixar vocês escutar, tá vendo? Aí, o que é que a gente vai falar? O que é o sentimento espiritual, pessoal? Então, ontem a gente viu aí que o sentimento espiritual é uma vibração, então, é uma vibração, frequência, né? É uma energia, né, pessoal? É uma vibração, frequência, energia e vivência emocional da conexão. Então, vivência emocional, então, da sua alma. É uma vivência emocional da sua alma, né? Com algo que transcende a nossa alma. Então, o que é que a gente vai transcender a nossa alma? É a nossa fé em Deus, né, pessoal? Então, a fé também é uma energia. Então, tudo isso são força, energia que dá. Eu tenho aqui um vídeo gravado, né? Que eu falo o que é a fé espiritual. Tá aqui no meu canal, tá, pessoal? Vocês têm que estudarem aí o meu canal aí profundamente aí, tá?
qualquer dúvida, tá, pessoal? Porque às vezes alguns vídeos antigos meus tava falando muito rápido, tá, pessoal? Porque eu gravava aqui umas 2, 3 horas. Então, por isso que eu venho gravando agora em capítulo. Eu faço um tema e aí a gente vai devagarzinho esmiuçando essa novela aqui da vida real, da espiritualidade. Entende, pessoal? Então, transcender a nossa alma, essa conexão é com a divindade que está no próprio indivíduo. Então, Deus, a divindade está na gente, pessoal. Não vá sair procurando aí onde está Deus, Jesus. Ai, como é onde eu vou receber o Espírito Santo. Aí a gente faz evento para dizer que o Espírito Santo vai cair lá, né? Os evangélicos. Os espiritualistas faz evento também dizer que você vai receber a conexão com o eu superior, vai ser derramado lá, você vai alinhar os chakras. Então, cada um vai falando uma coisa, está prometendo uma coisa que é uma conexão sua com a divindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse foi o engano, tá, pessoal? A igreja, ele tirou a atenção de você e passou a atenção para uma instituição, né? Você depender daquela instituição. Isso é um engano que está rolando aí há mais de 2000 anos. E os apóstolos estavam ensinando ao contrário, que as pessoas que eram judeus, né, que iam para o templo antigo, né, pessoal, que aqueles templos lá, né, os apóstolos estavam fazendo que aquelas pessoas saíssem daquele templo, daquela religiosidade e servisse de coração a Deus, se convertesse de coração. Então, essa é a pregação toda dos apóstolos aí. Você vai olhar aí, você vai ler as cartas, você vai ver aí o que Cristo estava falando. Ele estava falando isso. E aonde depois que os apóstolos, né, saíram dessa realidade, porque vai ter que sair, né, pessoal? O que é que aconteceu? O engano começou a entrar. O engano desviar a atenção da verdadeira igreja, que é a pessoa. Entende, pessoal? Então, começou a desviar as pessoas. Então, é o engano que vem já perdurando há séculos aí, tá? Há mais de 2000 anos. Então, a conexão com a divindade que está no próprio indivíduo. Esse sentimento espiritual transcende a emoção puramente física ou instintiva. Então, o sentimento espiritual, ela transcende, não é uma emoção física, instintiva, como a gente sente, tá, pessoal? Isso vai além disso. Ele fala, manifestando-se através de um estado de paz profunda, compaixão, amor incondicional, gratidão e um forte sentimento de propósito. Então veja, pessoal, os sentimentos são energia, pensamento que vai estar sendo gerado no campo mental e emocional daquele que é espiritual, coisas elevadas. Não é coisa de baixa vibração. Então, paz profunda, compaixão, amor incondicional. Então, são frequências evoluídas. Gratidão. Então, a pessoa ser grato, a mesma situação não esteja boa para a vida dele. Entende, pessoal? Então, e um forte sentimento de propósito, né? Que você veio aqui fazer um propósito, você está aqui nessa realidade física, amando as pessoas, fazendo o bem. Então, você cumprindo o seu propósito. Tá, pessoal? Mas quando chega aqui, a gente cai numa prisão, tá, pessoal? De ser uma escola, de a gente aprendendo
o amor, né, a paz, começa a se tornar uma prisão, porque a gente começa a entrar na ilusão, fazer o mal, a gente entrar em frequências baixíssimas. Então, se tornou uma prisão para você. Né? Porque muitos espiritualistas falam, uns falam, não, o mundo, né? O mundo para a consciência do homem é uma prisão para a consciência do homem, o mundo. Outros aí falam, não, o mundo é uma escola, a gente não está preso, não. Depende, né, pessoal? Foi o que eu expliquei aqui em um vídeo, depende. Se você tá encarando isso aqui como um aprendizado, uma escola, é uma escola para você. Mas se você está entrando em frequência destrutiva, tá? Então, o mundo se tornou uma prisão para você. Então, depende disso, tá? Depende de como é que você está encarando. Se você é um desperto, você vai entender aqui que é um aprendizado essa realidade. Agora, se você, né, está caindo em frequências baixas, tá? Então, está se tornando uma prisão. Então, a realidade física aqui, você vai ficar apegado aqui, vai se tornar uma prisão para você. Vai se tornar uma prisão. Vamos lá, né, pessoal? Porque eu já estou vendo que as pessoas já estão aí tocando fogo, já estão na movimentação, que eu acho que o jogo do Brasil, né, pessoal? Eu consegui aqui, deixa eu tomar aqui um chá, tá? Para o estômago ir melhorando, né, pessoal? Tá certo? Então, é isso que significa, tá, pessoal? Então, pode o mundo aqui, o mundo físico, para a nossa consciência, pode se tornar uma prisão ou pode ser uma escola. Se você está desperto, está buscando frequências evoluídas, então você está fazendo desse mundo uma escola, um aprendizado. Agora, se você, porque você não vai sair, né? Você vai ficar preso, mesmo você deixando o corpo físico, porque as pessoas pensam disso, eu morrer, eu vou ser livre agora. Não necessariamente, vai depender da onde a sua alma está vibrando. Porque você pode ficar preso no mundo espiritual baixo, mesmo você ser um corpo físico. Entende, pessoal? Acorda, tá? Acorda para a vida. Então, o que é que você está fazendo? Você está fazendo desse mundo físico uma escola ou uma prisão para você? Você agora vai avaliar a sua vibração, aonde você está. Pessoa que vive na gratidão, na frequência do amor incondicional, na compaixão, ela busca pela paz profunda, ela busca aquele forte sentimento nela de um propósito, então ela faz aquilo bem para as pessoas como um propósito na vida dela. Então, é uma escola para você. Esse mundo é uma escola. Mas se você está buscando coisa densa, está aí se atrapalhando todo em frequências baixíssimas, então esse mundo, você está apegado às coisas materiais, às coisas. Então, esse mundo aqui, essa experiência para a sua consciência é uma prisão. Você tem que se libertar dessa prisão. Eu falei aí, não foi, sobre o que é a quebra de ciclo espiritual. Então, a libertação dessas coisas. Tá? E a gente gravou aí essa novela, não foi, pessoal? Então, pessoal, a gente viu isso ontem, né? A primeira parte, onde a gente falou das dimensões espirituais que a pessoa pode sentir. E aí a gente viu que ela pode sentir a transcendência, né? A plenitude, a paz e a conexão
universal, que é a conexão com Deus, com a divindade, né? Que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E com inteligências superiores, então, que pode ser os anjos, os mentores. Então, você vai ter esse contato com essas divindades e com Deus, né? Que é a frequência, a energia universal que está nessa realidade. Está na gente, está em tudo aí, tá, pessoal? Então, por isso que eu fico, né, pessoal? É ignorância. Eu fico vendo os meus amigos evangélicos, né? Eles dizendo, eu vou buscar Deus, eu vou adorar Deus. Ele acha que os líderes, né, colocaram na cabeça dessas pessoas que é só lá que ele adora a Deus, só lá que ele busca a Deus, naquele templo, pessoal. Então, voltando às mesmas práticas antigas que existiam, o povo ia para templo. E o próprio Cristo falou para a mulher de samaritana, não foi? Que lá do poço, né? Ele disse, aonde que eu tenho que adorar a Deus? É no monte ou no templo? Cristo disse, já é chegada a hora que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, não será no monte e não será no templo. Entende? Então, essas informações, pessoal, foram ocultadas, não foram passadas por causa de interesse. Você sabe, né? O jogo que é jogado aqui nessa realidade. Então, levaram a gente a isso, tá, pessoal? E a gente não se conectando verdadeiramente com Deus, tá? Quantos aqui vocês eram de grupo religioso que estavam aí sofrendo, não estava conectado a Deus, pessoal? Aqui, vocês aqui, que me assistem aqui assiduamente, vocês estavam aí sem estar conectados a essa energia, a esse poder, esse Deus, tá? Que estava em você, mas você não sabia disso. A maioria que estão aqui estavam sofrendo, tá? Estavam sem entender, confusão na mente, porque é o que acontece, a gente passa por esses grupos religiosos, então criam uma confusão na nossa mente. Um fica brigando com o outro, um dizendo que é melhor do que o outro. Então, eu experimentei tudo isso, tá, pessoal? Se você experimentou, eu experimentei tudo isso, tá? Isso faz parte do jogo que é jogado aqui, tá? E a gente tem que entender, tá, pessoal? Então, a gente parou aí na conexão, que é essa união, né? Empatia profunda, né? Que está próxima à inteligência superior, com a divindade, com Deus, com a energia universal. Então, aqueles que têm esse sentimento de ele buscar algo além daqui, essa conexão com Deus, ele está se espiritualizando, tá? Então, ele tem essa, como é que se diz? Sempre vai surgindo esse sentimento, essa força. Por que a gente agora não consegue parar, pessoal? Eu não consigo parar. Por isso que às vezes quando eu fico doente do corpo, sem eu poder gravar isso aqui para vocês, sem eu meditar, orar, eu trabalhar minha espiritualidade, eu parece que eu fico mais doente ainda. Porque é uma coisa que começa a mover a gente, pessoal. Da onde vem isso, pessoal? Quem é que está dando essa motivação, essa força? Por que vocês vêm assistir aqui o vídeo do irmão Samuel? O que é que faz você até deixar de assistir o jogo do Brasil, de você estar aí bebendo, curtindo com a pessoa?
Que força é essa, pessoal? É uma força que a gente não consegue, mas é aquilo que a gente é colocado, a gente sente desejo espiritual, pessoal. Então, é essa força. Por isso que eu estou falando, quem está dando força de eu fazer isso é o próprio Deus, pessoal. Se ele não me der força, eu não vou conseguir fazer isso, pessoal. Estudar essas coisas, né? Coisas da emoção, da alma, ficar aqui 60 minutos estudando todo dia isso aqui. Aí, povo, até tem povo aqui que você não enjoa disso, não, é? Por que a gente não enjoa, pessoal? Entendi. Você vê que depois que eu acabo de gravar aqui, ainda vou responder alguns e-mails, algumas coisas, pessoas que me fazem perguntas. Eu estou sempre 24 horas falando de espiritualidade, pessoal. Eu fui para a casa do meu amigo quando eu fui tocar, lá eu comecei a falar de espiritualidade. Eu fui para a emergência, quando eu vejo lá, a pessoa estava conversando comigo, eu estava falando de espiritualidade para ela. Não tem como, pessoal, parece que é uma vibração, uma coisa que flui da gente. Quando vê naturalmente, eu já estou falando de espiritualidade para a pessoa, eu conversando no meu dia a dia, pessoal. Não tem como fugir, não tem como fugir disso. Então, é uma força, é uma coisa que a gente tá, né? A gente só vai parar isso quando o corpo, né? Acontecer alguma coisa, o espírito não tiver mais aqui. O espírito vai para outra dimensão, trabalhar a espiritualidade. Eu vou continuar falando de espiritualidade, aonde quer que eu esteja. Porque isso já está na minha entranha, pessoal. Não tem como mais tirar. Não tem. É uma coisa que já está entranhado já. Já está enraizado. Palavra, as palavras de Deus, a escritura, não tem como mais, tá? Então, é uma coisa que já é da nossa personalidade, a gente que é espiritual. Entende, pessoal? Então, o que é que a gente só? Só é tomar a nossa posição, o nosso propósito de espiritual e ir trabalhando até o momento, tá? Que o corpo, o nosso veículo aguentar aqui. Porque e a gente tem que fazer sempre o veículos velho tem que fazer o check-up para ver se não tem alguma coisa que vai fazer com que o seu veículo pare no meio do caminho. Entende? Então, é isso. Não tem o que fazer, pessoal. Então, sempre a gente vai continuar falando de espiritual. Isso está na entranha. Eu não consigo mais, tá? Eu não consigo mais parar. É isso, aqui daqui a gente vai caminhando, né? Entende, pessoal? Então, segunda parte, vamos lá. A pergunta, né? E quais são a diferença entre a emoção e o sentimento espiritual, né? Da espiritualidade, o sentimento da espiritualidade. Então, qual é a diferença? A gente tem que, como é que se diz? Fazer essa diferença, tá? Porque existe onde. Então, ele vai falar aqui, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala? Assim, para entender esse conceito, né? Os dois conceitos, emoção e sentimento espiritual, da espiritualidade, né? Então, a gente, para entender esse conceito, temos que buscar intenções entre a neurociência e a filosofia. Então, a gente vai ter que unir aí esses dois conceitos. O que é que a neurociência fala? É que a gente tem uma emoção que ela é instintiva, o medo para a gente se defender. Então, são coisas, tá?
que é diferente desse sentimento que surge lá. Então, ele vai dar essa explicação. Então, a gente tem que unir o estudo entre da neurociência e da filosofia. Então, as coisas que eu estou falando aqui é filosofia, pessoal. É palavra, pensamento, tá? Então, eu estou usando isso. Mas eu também estou usando a ciência, eu estou usando a psicologia, eu estou usando a psicanálise, eu estou usando aqui tudo junto. É um conjunto mesmo. Tá? Aí ele fala, temos que buscar interesse entre a neurociência e a filosofia. Entender essa dinâmica ajuda a mapear o que ocorre dentro de nós. Então, a gente estudar sobre a neurociência, né? E a filosofia, que é o pensamento, é onde a gente gera o pensamento. Então, a neurociência é estudar o gatilho, a emoção. E a filosofia é onde é constituído o pensamento, no campo mental. Então, a gente vai entender isso, tá? É importante a gente entender isso. Então, pessoal, vamos lá, porque já vai começar a agonia do jogo, tá, pessoal? E a gente vai lá. Aí ele fala, né? Emoção. Então, o que é emoção, pessoal? Como é que a gente aqui nessa ela descreve uma pessoa que está sentindo emoção? Ele fala, emoções, né? São reações químicas, instintiva, automática do corpo, como medo ou susto. Então, quando você sente medo, você tem uma reação química. Você se assusta também, você começa a sentir medo, você começa a sentir a sensação. Então, aquela é uma reação química que está sendo gerada no nosso corpo físico. Instintiva, automática, para a nossa defesa, pessoal. Por isso que o medo, às vezes, também é importante. Tá? Porque para a nossa proteção como é que se diz? Da nossa vida física, né? É tipo um gatilho para a nossa proteção da nossa vida física aqui. Por isso que quando a gente vai para um lugar, passa num lugar escuro, aí começa a sentir aquela sensação, ai meu Deus, o que é que pode acontecer aqui? Então, ali é uma sensação, o medo, tá? E começa a reação, então você começa a suar, seu coração começa a bater mais rápido. Entende, pessoal? Aí, ó, o pessoal não tá aqui já agitado de negócio de jogo. Eu vou ter que terminar aqui, tá, pessoal? Vou ter que terminar aqui porque já está começando já, né? Então, as emoções são isso. Reações químicas, né? Que são liberadas, instintiva automática. Então, aí você vai saber a emoção que a pessoa está sentindo. Porque se a pessoa a gente não tem nenhuma reação química, a pessoa não está sem emoção. Entende? Porque não está demonstrando. Então, isso que o homem consegue mapear, tá, pessoal? Pelas reações. Porque tem coisas que o homem não consegue ver ao olhos físico aqui, que aparece na sua emoção, tá? No seu campo aí emocional. Então, isso que é emoção, né? E aí ele fala, e o sentimento? Sentimento, ele fala, são resultado do cognitivo e mental, então são resultado tanto da cognição, então da reação química, quanto do campo mental, de processar essas emoções, como a mágoa, a alegria prolongada.
Então, o sentimento é o processo do que aconteceu. Entende, pessoal? Então, existe uma diferença. O sentimento vem, como é que se diz, depois que você processa a emoção automática. Entende? Então, você teve medo ali, na hora você agiu instintivamente, começou a suar, o coração bateu rápido. Então, mas por que você teve medo? Aí você vai elaborar, aí vai vir um sentimento. Aí você cria um sentimento. Aí, se você prolonga esse sentimento, se ele for um sentimento de alegria, vai ser importante. Agora, se é um de medo, vai deixar a sua frequência baixa, a sua alma. Entende, pessoal? É assim que funciona as coisas. Então, essa é a diferença, tá? Do sentimento e da emoção. Ele fala, os sentimentos são resultado cognitivo e mental de processar essas emoções, né? Como a mágoa, né? Você ficar ali remoendo, ou alegria prolongada. Então, se você sente uma alegria de estar ali, então você vai alimentando esse sentimento, então é bom. Agora, quando você alimenta o sentimento de mágoa, de medo, então não é bom, né, pessoal? Vai fazer mal à nossa alma, à nossa consciência, tá? Entendeu a diferença? Então, essa é a diferença. Aí ele fala, o sentimento espiritual é quando qualificamos afetiva do nosso alta consciência e moralidade, indo além da sobrevivência ou do ego, orientado para o altruísmo. Então, o sentimento espiritual vai quebrar tudo isso aí, porque ele vai na qualificação afetiva da nossa consciência, da nossa autoconsciência. Então, quanto mais você tem autoconsciência, mais você vai vibrar nesse sentimento espiritual. Porque esse sentimento, ele disse, vai além da sobrevivência ou do ego da pessoa. Então, o que é o ego, pessoal? O pessoal aqui tá agitado, tá, pessoal? Tá agitado aí por causa do jogo aí, fazendo as coisas aí, tá? Então, espero que vocês tenham ouvido aí, tá? Mas já vamos terminar. Já vamos terminar aqui, tá, pessoal? Então, ele disse, a nossa autoconsciência e moralidade. Então, é uma coisa afetiva, esse sentimento espiritual, que é a autoconsciência e a moralidade, indo além da sobrevivência, né, física, ou do ego, né, da vontade egóica, que é orientando-nos para o altruísmo. Então, o sentimento espiritual está nos orientando a gente entrar na frequência do altruísmo. Lembra que a gente falou no outro vídeo sobre o altruísmo, que é diferente do egoísmo, né, pessoal? Entende? Então, o sentimento espiritual vai levar a gente a isso. Tá, pessoal? Aí ele fala, né? E quais as manifestações comuns das pessoas que estão vibrando no sentimento espiritual? Então, quais são as manifestações comuns dessas pessoas que estão vibrando no sentimento espiritual, pessoal? Então, qual é a manifestação que você como espiritual tem? Qual é a vibração, o sentimento que a sua alma está? Então, ele fala, por que as pessoas que vivem
vivencia sentimentos espirituais, frequentemente relata uma sensibilidade aflorada e caracteristicamente comum. Então, pessoas, né, que teve vivência espiritual. Então, o que é essa vivência espiritual? Experiência, né, pessoal? Espirituais. Ontem mesmo eu estava vendo a experiência de uma senhora, né, que ela teve EQM, ela estava contando. E aí o cara disse: o que é que você sente agora quando uma pessoa chega perto de você? Ela disse: eu tenho um sentimento, eu percebo o sentimento da pessoa. Eu percebo isso. Então, a pessoa que é espiritual tá agitada aqui, tá, pessoal? Ah, você quer suco? Tá agitada. Até meu neto ali tá chorando, tá? Até meu neto tá chorando. Então, pessoas que viveram esse sentimento de experiência espiritual, saída do corpo, experiência de quase morte. Então, pessoas que têm isso, tá? Frequentemente essas pessoas relatam. Ó, aí, ó, pessoal, até meu neto tá agitado, tá? Então, essas pessoas que. Deixa bater aí, tá, pessoal? Deixa ver aí pra gente continuar aqui, tá? Deixa ver aí, tá, pessoal? A gente já tá terminando aqui, eu vou falar essa parte aqui, a gente vai terminar porque, né, é a agitação, tá, pessoal? O povo tudo preparando porque para o momento do jogo, né? Momento do jogo do Brasil aí. Mas é isso, tá, pessoal? É o que a gente tem aqui nessa realidade, tá? A gente precisa compreender aonde a gente está experienciando a nossa consciência. A gente precisa entender o jogo que é jogado, né? Entende, pessoal? Então, ele fala que essas pessoas que tiveram essas vivências, sentimento espiritual, ele fala que frequentemente essas pessoas relatam uma sensibilidade aflorada, né? E existe característica comum. Então, qual é a primeira característica, pessoal? Intuição e percepção mais clara. Então, pessoal, a maioria, tá, de que tiver experiência, eles relatam isso. Então, a gente que é espiritual, então a gente tem um sentimento diferente de uma pessoa que não tem essa intuição aflorada, essa percepção. Por isso que a gente tem as coisas diferentes dessas pessoas. Entende, pessoal? E é isso. Como é que se diz? Essas pessoas, gente que é espiritual, eu que já experimentei isso, eu sei o que é isso, tá, pessoal? Mas uma pessoa que não experimenta, ela não sabe o que eu estou falando. É uma intuição, uma percepção clara. Então, as pessoas têm isso, né? Ele fala, a pessoa começa a perceber sincronicidade, né? Que eu vejo até hoje que são números iguais, ou então evento significativo que parece conectado de forma não casual. Então, você vê que a maioria estão despertando, eles estão percebendo. Você vê essas pessoas que chamam essas pessoas de teoria da conspiração. Então, as pessoas fazem o relato então das informações
que não foram, porque a intuição dela mostrou aquilo para ela. Olha aí quanto aí da revista The Economy. Muitos mapearam o que a revista está trazendo. Então, ele percebe essa sincronicidade, que isso estava conectado com os eventos que estava fazendo. Então, ele tem essa percepção, essa intuição aguçada. Por isso que tem muitos fazendo isso, estão despertando, pessoal. Entende? Experiências espirituais, então faz com que a pessoa também perceba essas coisas, tá? Essa sincronicidade. Você vê que a maioria do que despertar aqui, se eu perguntar, muitos dizem que vê números iguais. Então, vê números iguais, então é que a espiritualidade está passando uma comunicação para você. Né? Porque você sabe que tudo aqui é tipo, a gente estamos num computador, uma simulação. E você sabe que o computador é números. Então, por que toda hora a gente vê números iguais? Hoje mesmo eu vi 11, 11. Antes de eu começar aqui, eu comecei o vídeo aqui 11, 11, 11, 11. Então, por que eu estou vendo isso, pessoal? Que eu fui pegar no celular, eu estava ocupado aqui, aí eu fui pegar, estava arrumando, aí depois quando eu fui pegar no celular, eu vi 11, 11. O que é isso, pessoal? Então, é essa sincronicidade, tá? Que a espiritualidade vai mostrando a você. Que você está na frequência, está no caminho correto, está trabalhando. Ele vai falando com você. E às vezes o falar da espiritualidade não é como a gente pensa que a gente fala com a gente. Porque é muito em códigos, subliminarmente, tá? Por isso que tem muito agora tendo essa intuição, essa percepção de descobrir os símbolos, o que representa, então, o que está falando ali subliminarmente. Você vê que na Copa aí foi usado vários símbolos. Aquilo é comunicação, pessoal. Algumas entenderam, algumas entenderam. A maioria que estavam dormindo nem perceberam. Entende? Então, as pessoas relatam essa sensibilidade aflorada, que é a intuição e a percepção mais clara dos eventos, da sincronicidade dessa realidade. Ele percebe que está tudo conectado, né? De forma não casual. Então, de uma forma que tem que acontecer. É por isso que os que estão trabalhando aí para o mal, ele já descreve aí na revista o que é que vai acontecer. Tem até o desenho, né? Os Simpsons, né? Que é aquele desenho amarelo, né? Que o povo é amarelo, o Simpson. Eles também adivinham. Por que eles estão adivinhando isso? É à toa? Entende? Então, tem pessoas que têm essa percepção aí aflorada, tá, pessoal? De perceber essa sincronicidade. Tá bom, pessoal? Olha, vamos parar por aqui, tá? Porque o pessoal aí, tá? Eu vou falar isso aqui. Ele fala, o desejo ativo de servir, perdoar e compreender o próximo. Então, também é na intuição, ele tem um desejo de servir, perdoar, compreender. Então, uma pessoa que tem esse sentimento, ela tem esse sentimento nela. Um desejo ativo de sempre estar servindo, fazendo bem. Ela perdoa, ela compreende o próximo. Ela compreende, é igual como eu estou fazendo, eu compreendo que as pessoas estão agitadas por causa disso. Porque existe uma programação, então compreendo. Tá, pessoal? A gente que é espiritual, a gente precisa ter esse sentimento na gente.
que é um sentimento espiritual. A gente é espiritual, a gente tem que entender por que essas pessoas... Porque existia uma programação, uma preparação. Quando terminar essa Copa aí, vão preparar esse povo para outra Copa. Entende, pessoal? E isso vai ser através das mídias, através de tudo. Então, vai ser uma estimulação sensorial, né? Uma estimulação visual. Vai ser estimulado isso até chegar a outra Copa. Então, as pessoas vão chegar e se comportar daquela forma. Então, você tem que entender o jogo, o que é que está acontecendo. Você entende? O Brasil hoje vai ter que entender o jogo do time lá, né, da Noruega, senão ele vai perder o jogo. Então você tem que entender o jogo também, senão você perde o jogo. Entende, pessoal? Então vamos parar aqui, tá? A gente parou aqui no perdoar e compreender o próximo. Então a gente parou aqui, a gente vai para a terceira parte. Tá, pessoal? A gente vai parar aqui e no próximo, né? Não sei, tá, pessoal? A gente vai ver o que é que... como é que se diz? No próximo... Cenas do próximo capítulo aí, tá? Se eu não gravar, vocês sabem que eu tô, né? Nessa batalha aí, né? Que eu já foi informado a vocês, tá? Se eu não gravar aí, tá? Mas, se Deus permitir, outros dias eu posso estar aqui gravando essa terceira parte, tá, pessoal? A gente vai devagar, tá? Eu sei que, né? É assim, né? É como tá acontecendo na nossa vida. E a gente precisa entender. Então, vocês vão entender, tá? Se eu não gravar, tem meus outros vídeos gravados, vocês vão assistindo. Deixa a pergunta aí que quando eu ver a pergunta aí, eu vou lá e respondo vocês, tá, pessoal? E é assim, tá, pessoal? Vamos fazendo aquilo que a gente pode nessa realidade. Mas com a ajuda de Deus, tá, pessoal? Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer a você, a Deus, a espiritualidade por até aqui ter nos ajudado, tá? Agradecer a ele, obrigado, tá? E agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, vocês que estão orando por mim, me dando força aí, tá? Obrigado, tá, pessoal? Teve uma pessoa que disse que amei e ela ficou emocionada com o que eu falei ontem, né? Da minha situação que eu vou enfrentar, tá? Uma pessoa ficou emocionada aí, tá? E como é que se diz? Colocou aí palavras maravilhosas para mim, tá, pessoal? Obrigado vocês, tá, pessoal? É isso, tá? Importante vai ser esse amor, essa energia que vai ficar, tá, pessoal? Isso que é importante. O resto tudo passa, tá? Tá bom, pessoal? Desejo aí boa sorte aí pro Brasil, tá? Que tenha um bom jogo. E agradecer a vocês, a Deus. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!